Olá, Anis! Sejam bem-vindos ao Plantão Aniprof, numa tarde muito especial de gravação. E eu quero convidar você a se conectar com essas duas mulheres que serão presentes aqui hoje, que vão contar para vocês histórias maravilhosas. Nós queremos transbordar, então eu te convido a parar tudo o que você está fazendo e vir ouvir o que essas mulheres têm a dizer para você. Sejam muito bem-vindas, meninas maravilhosas, maravilhosa, a doutora Valdete, e com carinho Gil, né? Que a Gilcelene fica muito formal. Não é a minha cara. Porque, na verdade, a Gil, para nós, tem muitos nomes. É a pastora Gil, é a amiga Gil, é a Gilcelene Souza, é a Gil da Coradini, é a Gil Freitas. São muitas pessoas numa mulher só. Eu estou muito feliz em receber vocês aqui hoje. Esse canal ele foi feito com o objetivo de transbordar na vida de outras pessoas, né? Pegar tudo que nós temos de melhor e colocar para fora e impactar esse mundo, né, que nós temos aí, já através de um livro que já nasceu, que nós vamos falar sobre isso. As duas são escritoras e eu quero convidar vocês a se apresentarem. Né? Eu vou começar com a doutora Valdete, eu quero que ela fale um pouquinho dela, quem é essa doutora maravilhosa que chegou na nossa vida nos conhecemos através do grupo Vamos Juntas, e agora, juntas em mais um projeto. Sim. Seja bem-vinda. E muitos mais projetos que virão, né? Nesse ano de 2024. Isso aí. Bom, meu nome é Valdete Pascoal, eu sou enfermeira e acupunturista. É com muito prazer, né, que eu venho falar um pouquinho do meu trabalho, junto com essa maravilhosa aqui, Gil, que é a minha amiga, né, do Vamos Juntas Club, e agora uma escritora, assim também como eu, e com Fernanda, né? Nos conhecemos no Vamos Juntas Club, né? Fernanda, você é um presente de Deus na minha vida, que através de você eu realizei meu grande sonho, um grande sonho que até então não estava nos meus planos, e sim nos planos de Deus para a minha vida. Que lindo. Hoje eu consigo entender por que eu vim parar aqui no Espírito Santo, que até então eu não entendia, né? Mas o mover de Deus na nossa vida, ele é tremendo. E quando você está alinhada, né, com o seu propósito, com a sua missão, Deus vai te conduzindo de uma forma, de uma grandiosidade, que as coisas vão acontecendo numa leveza, e isso é maravilhoso. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa tarde, né, compartilhando com vocês um pouquinho da minha história. Ai, que linda. Bom, muito feliz. Eu sou enfermeira, né? No passado, quando eu tinha meus 26 anos, Deus já tinha me dado o meu propósito e a minha missão. Só que até então eu não entendia. Né? Hoje eu entendo perfeitamente esse mover dele na minha vida. Eu tive um problema de saúde que não era no corpo, na minha matéria, no meu corpo físico, e sim no meu emocional. Então eu saí do Brasil, eu fui para os Estados Unidos buscar ajuda, né? Para aquela dor que eu estava sentindo há mais de 3 anos. Porque eu casei com 25 anos, meu marido faleceu, eu tinha 1 ano de casamento. Eu casei praticamente com o primeiro namorado. Uau. E aí eu tive sérios problemas quando ele faleceu. Meu marido, ele era soro positivo, meu esposo. Mas até então, nunca passou pela minha cabeça que um dia eu fosse ter, né, o vírus da AIDS, entende? Isso não tem, eu não tenho problema nenhum em falar sobre essa história. Sim. Pelo contrário, está muito bem resolvida dentro de mim, entende? Só que eu tive uns problemas muito sérios com a família do meu do falecido marido. E aí eu fui gerindo aquele ódio dentro de mim, aquele ódio, aquele rancor, aquela mágoa, então foi me adoecendo, entendeu? E aí eu tive que buscar ajuda, né, do Eterno, entende? E aí ele me curou por completo daquela dor.
E quando eu vim para o Espírito Santo, eu vim fazer uma faculdade dos meus sonhos. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu trabalhava lá com crianças com síndrome de Down, trabalhei com pessoas que tinham câncer. Então, ali eu consegui descobrir o meu sonho, sabe, assim, o de cuidar. E aí eu falei, meu Deus, eu quero voltar para o Brasil e fazer faculdade. Trabalhei muito, guardei cada centavo para voltar para o Brasil para me poder fazer a minha faculdade. Nossa. Mas eu tinha um namorado que era ele tinha uma situação financeira muito confortável, que não tinha necessidade de me deslocar dos Estados Unidos para voltar para o Brasil. E aí as minhas amigas falam, maravilhosa, você vai para o Brasil fazer faculdade, você vai perder o seu namorado, né? Eu falei, não, se ele me ama de verdade, se for um amor de Deus, ele não vai, a gente vai casar, mas eu vou realizar meu sonho, porque eu vou vir morar num país, então eu quero falar a língua, eu quero fazer um trabalho voluntário aqui, entende? E foi o que eu fiz. Só que quando eu cheguei no Espírito Santo, em 2005, no primeiro ano que eu cheguei, eu fui traída antes do meu casamento. Ele me traiu antes do nosso casamento. 7 anos e meio de namoro. Nossa. E aí eu descobri o primeiro câncer na minha mãe. Primeiro câncer na minha mãe. E aí eu falei, meu Deus, que cacetada. E aí eu falava, Senhor, me abençoe, me ilumine, me dê forças para mim ficar aqui, para mim realizar meu sonho. E foi o que eu fiz. Eu fiz faculdade, formei, fiz 2 especializações. Cuidei de mamãe durante 10 anos. 10 anos eu cuidei de mamãe. Ela veio na minha formatura, veio na minha formatura, tudo. E quando a minha mamãe faleceu, em 2017, eu perdi o chão. Naquele mesmo ano, minha mãe faleceu, eu entrei na menopausa. Aí eu fiquei e falei, caramba, que loucura é essa, né? Você entrar na menopausa, entende? Até então eu nunca imaginei que eu fosse ter alguns problemas com a menopausa, porque eu sempre fui naturalista, entendeu? Sempre me alimentei direitinho e sempre gostei de tratamentos naturais. Eu conheço a acupuntura desde os meus 26 anos, quando meu marido faleceu. Né, que eu sou adepta de acupuntura, dos banhos, dos chás, dos tratamentos naturais mesmo. E quando eu fui fazer faculdade, eu já tinha certeza plena e absoluta do que eu queria para mim. Eu falava, eu vou para o hospital porque tem que fazer o estágio, tudo, mas eu quero prevenção. Eu sempre gostei de prevenção de saúde. Muito né? importante. E aí foi o que eu fiz. Só que quando eu entrei na menopausa, eu fiquei perdida mesmo, sabe? Parecia assim que o meu corpo ficou diferente, não sei explicar. Eu não tive depressão, mas eu tinha assim aquela melancolia, aquela coisa horrível, sabe? Sim. Mesmo os hormônios estando, né, sem alteração, eu tinha esses sintomas. Enfim. E aí, antes de eu entrar no Vamos Juntas Club, eu já tinha conhecido Sandra. Porque eu tinha um consultório ali na clínica de Limed, foi lá que eu conheci Sandra Freitas. Foi lá que eu tive meu primeiro contato com ela. Conheci ela, então, na televisão, assim, mas não pessoalmente. Uhum. E aí, quando ela fez o primeiro Vamos Juntas, depois o segundo, eu participei de todos com ela, entende? Aí, quando surgiu a ideia de montar o Vamos Juntas Club, eu pensei, será que eu consigo? Será que eu vou? Será que eu não vou? Porque eu sou uma mulher atípica, eu tenho TDAH. Então, meu pensamento é diferente de vocês, né? Eu sou muito proativa, sou muito criativa, entende? Então, eu falei, será que eu vou conseguir dar conta? Porque eu trabalho muito. Então, eu tenho consultório, faço atendimento a domicílio, né? E eu tinha um projeto social na Prainha, na Casa das Irmãs de Jesus na Eucaristia. Fiquei lá 7 anos e meio. Me despedi do projeto o ano passado. E aí, enfim, quando eu entrei no clube, eu estava melancólica, você entende? Então, eu precisava né? E quando eu cheguei no clube, gente, vocês não têm noção. Eu sou apaixonada pelo Vamos Juntas Club. E aí Deus me apresentou você, me apresentou Gil, né? o David, né? Que é o seu esposo.
Gente, é muito gostoso. A Mônica Recipucci, a Janaína, todas Elas são vocês, maravilhosas, sabe? né? Então, ali eu me sinto amada, eu me sinto querida. E o ano passado, gente, quando essa maravilhosa aqui me chega lá no consultório e me fala desse livro aqui, né? Do Elas Despertando os Seus Sonhos, porque isso aqui, gente, isso aqui é um sonho mesmo, tá? Eu já reli as histórias de todas as meninas. E aí eu falei, caramba, porque assim, há 3 anos atrás, eu recebi um convite para fazer um livro, sabe? Há 3 anos atrás. Mas eu fui pesquisar, entendeu? Aí eu falei, não era aquele meu momento, porque quando você vai fazer um projeto, tudo que eu vou fazer, eu sempre coloco em oração, e peço para o Papai do Céu, se for da vontade dele, então ele vai trazer calmaria para o meu coração. Verdade. Então, naquela época, o meu coração não ficou pleno, entende? E aí eu falei, aí eu fui muito criticada, porque criticada assim, né? O meu marido, que isso, mano? Você vai fazer, não sei o que, tá? Você entende? Não perde a oportunidade. Não queriam que você perdesse. Você tem que sair da procrastinação. Gente, eu falo assim, a procrastinação para mim é uma palavra que não cabe no meu dicionário. Sabe por quê? Porque eu não estava na procrastinação. Deus estava me moldando. Ele estava me preparando, entende? Entendo. Aí vamos parar aqui para não falar do livro ainda, porque eu tenho que ouvir a Gil. Calma aí, senão a gente vai entrar no outro assunto. Bom. Aí que acontece? Essa maravilhosa aqui é a minha paciente. Ela é minha amiga, ela é minha paciente, ela é maravilhosa mesmo. É um presente de Deus na minha vida. Ela me chega no consultório e me convida, né? Me fez o convite para participar do livro. Aí, o que eu te respondi? Eu vou orar, daqui a uma semana aí eu te dou a resposta. Verdade. Aí, nós fizemos um evento, né, um chá, foi um café, né? Nós participamos de um café. Aí, Fernanda foi e reforçou o convite. Isso aí. Aí, eu aceitei. Aí, depois, a Selma Soares, né, que é dona da editora, que, né, está junto com a gente nesse movimento, né? Conversamos e, enfim, o projeto aconteceu. Aí olha só que coisa linda o mover de Deus na minha vida no ano passado. Eu batizei no dia 2 de dezembro, eu desci as águas, e o lançamento do livro foi no dia 10 de dezembro. Tudo conectado, né? Tudo conectado. E no dia 1º de janeiro de 2024, eu fui convidada para escrever o 2º livro. Top. E estou sendo convidada para fazer o 3º, o 4º, né? E vamos embora. Ser mulheres multiplicadoras. Isso mesmo. Gil, eu queria que você aproveitasse aí também. Né, eu sei que você também tem histórias belíssimas, dariam vários livros, né? Inclusive, um pouquinho que eu te acompanho de 2014 para cá, né, que a gente se conheceu e a gente se conectou. Eu tenho uma história muito íntima com você, que acho que um dia a gente tem que gravar um podcast só para falar sobre isso. Verdade, Fernanda, é verdade. Então, para mim, você é uma mulher que é muito, muito especial no sentido de força, no sentido de fé, sabe? No sentido de defender aquilo que você acredita. E eu queria muito que as pessoas também conhecessem essa mulher que eu conheci. Apresenta aí pra gente. Então, foi como você começou a dizer, né? Eu sou tantas mulheres. Nossa! Quando eu penso em mim, gente, isso eu quero até falar pro pessoal aí que tá nos assistindo. Quando eu penso em mim, eu penso em várias pessoas que Deus me construiu para ser. E nada do que eu fui foi perdido. E eu sinto que nenhuma dessas mulheres que eu já fui, eu vou deixar de ser. Eu vou permanecer sendo. Caminhando com fé no monoteísmo, para quem tem dúvida aí, né, sobre isso. Qual é a fé da pastora Gil? Essa mulher embolada, né? Ela vive falando de coisas diferentes sempre. Eu quero falar primeiro da pastora Gil, gente. Eu entendi
né? Que pastorear é muito mais do que estar dentro de uma congregação, guiando um povo de acordo com as escrituras, né? E em todas as mulheres que eu sou, a pastora está presente. Essa mulher que serve. Então, o meu nome, para quem aí não me conhecia ainda, é Gilcilene de Souza Oliveira da Silva. Bem brasileira. Isso aí, muito brasileira. E eu tenho muito orgulho do meu nome. Eu fui formada por um pai extremamente proativo, um homem de várias profissões e muito musical, muito cheio de cultura. E meu pai me chamava de meiga senhorita, né? Olha isso. Aí começa a minha história da Gilcilene com a música. Isso é muito intenso em mim. Eu amo música, né? E eu tenho um repertório lindo que me lembra desse pai maravilhoso que dizia para mim: filha, tudo que você for fazer de errado e que você vê que é errado mesmo, por exemplo, usar maconha. Se um dia você quiser apertar um baseado, você chama o papai. Uau! Chama o papai, porque você tem um pai que entende de tudo. Eu vou te ensinar a enrolar, eu vou te ensinar a conhecer a matéria, eu vou te ensinar a usar. E com o papai você não vai se dar mal. Pensa nesse pai. Pensa nesse pai. Então, eu conto isso para as minhas filhas, elas morrem de rir, que elas falam: não acredito, mãe, mas esse é o meu pai, Oswaldo Oliveira. Nossa, gente, eu me emociono demais. Eu tive um pai incrível mesmo, um pai que falava uma frase maravilhosa, né? Ele dizia assim: errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Então se permita ser humana, mas não se permita permanecer no erro. Sim. Então a Gilcilene de Souza é essa mulher formada por várias mulheres, né? Como pastora de igreja evangélica, que não sou mais, mas continuo amando e cuidando dessas pessoas que me procuram com muito carinho. Eu aprendi muito, eu conheci o judaísmo, conheci a Torá me trouxe libertação e me traz a cada dia. Então eu já era uma pastora, mesmo estando dentro da religião, muito livre, e ensinava as pessoas a serem livres, a fazer tudo com um coração verdadeiro, voltado para Deus, que nada fosse pesado, né? Que nada fosse feito pela metade, fosse feito por amor, senão que fosse embora, porque nós servimos um Deus tão maravilhoso que ele não torna nada para nós um peso, uma obrigação, né? Sim. Também sou a Gilda Coradini. A Gilda Coradini, gente, é maravilhosa. Ela tem que acordar, dar 2 tapas na cara, papá, e falar: daqui a pouco eu tenho que sair nessa rua e eu vou sair da minha casa até a empresa cumprimentando cachorro, papagaio, periquito e as pessoas. Tem que sair com a sacolinha do lixo na mão. Não consigo usar salto, porque agora que eu virei escritora eu tenho que ser chique, eu ando de salto. Chiquérrima. Chique, gente. Não. E olha o detalhe, ó, sapato. Na mesma paleta, né? Não, É a mesma paleta de cores. não, essa paleta tá na minha alma, é uma coisa incrível. Mas eu saio de casa de chinelo, tá? Não vou falar a marca aqui, porque não tô fazendo propaganda para as marcas. Mas saio de casa de chinelo, andando, cumprimentando todo mundo. Tenho que levantar dos meus problemas pessoais para fazer a Gilda Coradini existir todos os dias por essa marca maravilhosa que nasceu. A Coradini é uma loja de móveis de fábrica, né? Que atende aí a Fernanda Fernandes como cliente.
apaixonada por tudo. Atende também doutora Valdete Pascoal como cliente, né? Sou a Gil do Vamos Juntas, tive o prazer, né, do nosso último evento receber aquela placa maravilhosa de destaque do clube. Que lindo. Foi uma surpresa linda, linda, linda. E eu falo do clube com muito carinho, porque quando eu fui convidada para estar no clube, ali também nasceu uma nova Gil, né? Sim. A Gil do clube Vamos Juntas é uma mulher que se encontrou diferente. Eu achava que eu tinha que mostrar para as pessoas uma humildade que nem sempre era verdadeira. Sim. Eu posso até dar o nome de uma humildade falsa, porque eu sempre tive vontade de falar das minhas qualidades. Eu sempre eu sempre consegui enxergar em mim as minhas qualidades, a minha missão, os meus talentos, mas eu tinha medo de me posicionar com as minhas qualidades e as pessoas me acharem soberba, né? E aí eu comecei a encontrar prazer em andar desarrumada, em andar sempre assim o mais simples possível, porque por causa desse medo que me pressionava do que as pessoas iam dizer. Por ser assim tão baixinha, né? 1,83 m. Nem percebe quando chega. Ninguém percebe quando chega. Já chegava chegando. E aí, gente, colocar assim um salto 10, não é? Vai para 1,93 m. E aí, quem olha para essa Gil que coloca um salto 10, que coloca um blazer, um batom Annie Beauty, Caroline 1.0, que é ousado, né? Vermelho, porque a boca também é pequena, né? Eu preciso realçar. Brincadeiras à parte, essa é a pessoa que eu amo ser. Uhum. Eu amo mostrar o que eu tenho de bonito, de bom. Sim. Eu amo a minha boca, eu amo gostar de salto, eu amo estar bem arrumada, eu amo ser tida como a pastora de alguém, a parceira de alguém. E isso fez com que, na minha juventude, as pessoas repugnassem de mim. Não sei se a palavra certa é essa, porque de português eu não sou boa, mas eu também não tenho problema de falar dos meus defeitos. Mas as pessoas falam assim, essa menina é muito metida, essa menina é muito entrona, é muito metida, essa mulher é muito soberba, Então eu fui encontrando refúgio numa falsa simplicidade. É como se eu estivesse buscando ser aceito, né? Isso aí, buscando ser aceita. E falsa por quê? Porque ela era... A minha simplicidade, ela existe e é linda. Eu falo que eu me considero uma das pessoas mais simples que eu conheço. Mas essa simplicidade verdadeira que nós temos que ter no nosso ser é diferente de você querer esconder o que você tem de melhor para parecer uma humildade, uma simplicidade que você não carrega. Sim. Então, a filha do Oswaldo Oliveira, gente, ela é metida mesmo. Ela é metida. Meu pai era metido. Meu pai vestia terno e era garçom, era maître, era tudo o que ele quis ser. E eu fui educada por ele. Eu sou metida mesmo. Eu coloco um salto, eu tenho outra cara. Eu passo batom vermelho, eu tenho outra cara, né? Mas não metida de não pensar nas pessoas, não metida em me posicionar, mas metida em dizer, eu me meto sim em tudo que eu sou chamada para fazer e me meto e faço bem feito.
Posso me lascar, mas eu faço bem feito. Eu levanto das minhas doenças para fazer acontecer. Eu hoje tenho muito prazer de dizer assim, eu sou muito metida, eu sou extremamente metida, eu sou metida dos pés à cabeça. E isso eu pude enxergar no primeiro dia que eu cheguei, que eu fui convidada para conhecer o Vamos Juntas Club lá com a Sandra Freitas. E eu tive o prazer de me enxergar numa fotografia onde eu estava vestida de vermelho. Eu sempre troco as fotos assim do perfil, dos status, mas eu sempre volto a essa foto. Todas as vezes que eu preciso me enxergar, eu volto a essa foto, que foi a minha primeira foto profissional tirada pelo David Fernandes, da Emmet, né? Seu esposo. E ali eu vi essa mulher metida, essa mulher que se destaca, essa mulher maravilhosa, como diz a doutora Valdete. Eu enxerguei tudo naquela foto, eu enxerguei como eu sou grande, e não grande por ter 1,83 m, mas grande por chegar nos lugares aonde eu cheguei. Sim. E é incrível a revelação disso tudo, porque tudo isso aconteceu, gente, porque eu sempre pensei nas pessoas. E essa é a minha maior identidade. Se alguém um dia tentar me descrever numa obra que seja, ou alguém falando a meu respeito, alguém que me conhece vai dizer: a Gil é a mulher que mais pensa nas pessoas que eu já conheci na minha vida. E tudo que eu fiz até hoje foi pensando nas pessoas. É incrível, mas eu falo o quanto eu sou próspera em tudo que eu coloco as mãos. Chega a ser fantástico, é milagroso. Porque eu não coloco as mãos em nada com foco no que é material, com retorno financeiro que aquilo vai me dar. E em tudo que eu coloquei as minhas mãos até hoje foi por causa de querer fazer bem a alguém. E essa é a minha essência. Eu fui a Gil da Itapuã Calçados, lá eu fui formada a vendedora top que eu sou, fui formada por pessoas maravilhosas, pela minha gerente na época, pela minha amiga Liliane, pelo Ferreira, supervisor, fui formada pelo Grupo Friedman, mas quando eu ia para o salão de vendas, eu pensava assim, eu preciso vender porque eu tenho que honrar a Silvana, que me contratou porque ela confiou em mim. Uau. Eu não tinha o 2º grau completo quando eu fui pedir emprego na Itapuã Calçados. É uma marca que eu faço questão de falar, tá, gente? Porque foi uma marca que me deu oportunidade de me tornou essa vendedora, essa profissional que eu sou. Porque a gente fala que vendedor não é profissão. Na minha vida é profissão. Todo mundo vende alguma coisa. Não é verdade? E nessa área eu sou uma profissional incrível, porque eu também vendo pensando nas pessoas. Só que eu não tinha o 2º grau completo e a Silvana falou: olha, Gilcilene, é difícil para mim, eu gostei demais do seu perfil, mas eu tenho outra pessoa na sua frente porque ela tem o 2º grau, ela tem curso de informática e o seu currículo não tem nada, né? Assim, não tem formação em nada. E eu falei, não, tudo bem, que Deus abençoe essa pessoa, e fui embora. Só que semanas depois, a Silvana me ligou e disse que a vaga que era para essa outra pessoa não deu certo e ela ia me dar uma oportunidade mesmo que ela se desse mal. Olha. Ela disse, mesmo que a empresa me puna, que a minha expectativa em relação a você esteja errada, eu vou te dar essa oportunidade porque eu acreditei em você.
Eu nunca tive um emprego nas mãos, tá, gente? Eu sempre fui atrás do que eu queria. E eu era vendedora de plantas e flores também numa outra empresa maravilhosa, que em outro podcast eu posso falar sobre isso. Uhum. Fui vendedora de peixe, sou uma peixeira fantástica. Quero até mandar um beijo para a Cláudia, minha prima, que tem uma peixaria lá em Vila Velha. E quando eu quis vender peixe, eu fui lá pedir o dono da empresa para poder deixar eu vender peixe ali, porque eu queria trabalhar naquela peixaria, porque era linda. Venda já está dentro de você, né? Ali na Itapuã, isso aí. Na Itapuã eu fui preparada para poder... De forma mais técnica. Muito técnica, a como abordar um cliente, a como apresentar um produto, conhecer produto, cuidar de estoque, contornar objeções, fechar vendas. Então, eu tenho uma história com essa marca muito linda. Mas quando eu ia para o salão, eu ia pensando, todos os dias que eu existir aqui dentro, eu vou honrar a Silvana. Então, eu não fui destaque do mês ali tanto tempo, porque eu queria ganhar mais dinheiro que todos os outros vendedores. Eu fui destaque do mês, eu fiz diferença na loja que eu trabalhei, porque eu queria que a Silvana falasse dentro dela assim, eu não errei em acreditar nessa mulher e ela está trazendo o resultado que o meu trabalho precisa apresentar para Itapuã. Quando eu me tornei pastora, foi a mesma coisa. Eu fui educada por um pastor chamado Abraão Correia pastor Abraão Correia Carvalho. Ele falava de Gálatas 5:22, né? E o fruto do Espírito que ele ensinava ficou impregnado em mim, porque eu vivia reclamando com ele. Pastor, você só prega isso. Pastor, você só prega isso. Só prega isso. E ali do lado dele, eu descobri o quanto eu precisava ouvir aquele ensinamento naquela época, por ser uma moça extremamente que me sentia rejeitada, invejosa, sabe? O crescimento e desenvolvimento das pessoas me incomodavam. Um parente que tinha uma avó que cuidava me incomodava, uma moça que tinha o cabelo liso e de franjinha me incomodava, eu não me aceitava, isso me tornou irada e eu me defendia agredindo muito as pessoas. Então eu entendi por que eu fui parar ali naquela obra. Sim. E sendo educada por aqueles textos ali de Gálatas 5:22, e todos os domingos, na maioria das vezes, o meu pastor, ele pregava a mesma mensagem, né? E aconteceu que ele se desligou da organização e aí veio a proposta de um superintendente que falou, Gil, eu preciso que você fique tomando conta dessa igreja até a gente conseguir um outro pastor. E aí eu aceitei porque eu não queria que a obra que o meu pastor Abraão começou terminasse. Nunca foi porque eu queria ser uma pastora, nunca foi porque eu queria me formar em teologia, nunca foi porque eu queria eu achava que era um mérito ou queria mostrar, né, algo diferente, assim, que eu tivesse que fosse mérito meu. Foi sempre porque eu pensei, esse homem que me aguentou agredindo pessoas, batendo nas pessoas, cortando o rosto das pessoas, esse homem que me viu deixar pessoas cegas, esse homem que me viu agredir as pessoas, hoje ele tem que me ver, me ouvir, ensinar Gálatas 5:22 e dizer, pastor, se o senhor fez uma obra na sua vida, ela se chama Gil. Obrigado porque o Senhor transformou minha vida. Enquanto eu precisar ficar aqui e honrar o seu nome e essa obra, eu vou estar aqui. Você está com quantos anos hoje? 40. 40 redondo? Redondinho. Hoje você consegue olhar para trás e fazer essas análises e ter esse autoconhecimento de entender
o porquê das suas reações, das suas motivações. O porquê de tudo. O porquê de tudo, né? Eu acho isso bem legal. A maturidade faz isso, né? Conosco. E você vê que nós temos histórias, né? As histórias, elas nos fazem ser melhores, eu acredito, pelo menos, né? Que a gente precisa ser melhor através das nossas histórias. E aí eu vejo nascer essa oportunidade, né? Porque eu sou uma pessoa que agarra oportunidades, né? Você me conhece há algum tempo, você sabe como eu me desafio. Apareceu a oportunidade, eu pego. E eu tenho uma característica que é muito parecida, talvez, com a tua, nesse sentido. Eu não pego só para mim, eu saio. Eu sou a pessoa que cava os poços e depois vou dando água para a galera que vem atrás de mim. A gente vai plantando a sementinha. É uma né? característica. E vai dando os frutos. E aí nasceu, chega, né, nesse momento que eu fui convidada a primeira vez a escrever. Sim. Aceitei essa oportunidade, escrevi a segunda vez, né, já com outro olhar para a escrita, e até nascer esse projeto de falar, não, agora a gente precisa ser uma multiplicadora, foi a palavra que você usou agora há pouco, na vida de outras mulheres. Sim. E aí cheguei em vocês, né, igual você falou, você já tinha recebido uma oportunidade, mas nós, pelo menos eu, não sei, a Gil, nunca tinha sido uma coisa que estava muito próxima a mim. A gente já alguém já falava, tua história precisa ser contada. Eu já estava contando a minha história através de entrevistas, de podcasts e algumas outras coisas. Eu já tinha sido liberta de algumas coisas. E a Gil me conhece há mais tempo, ela sabe que eu não falava em público. Né? Não falava de jeito nenhum. Eu fui empurrada para fazer o que eu faço hoje. Até para fazer ela cantar, gente. Porque canta muito bem, tá, gente? Até para fazer ela cantar foi assim, era difícil. Não, hoje eu tô fazendo parte do coral, é a mesma coisa. Eu fui no chamamento de tipo, ou vai ou morre. Eu vou, porque é uma característica minha, né, também isso. Hoje que eu também respeito muito minhas limitações. Mas eu vejo que o fato de eu ter aceitado é o fato de que eu consigo hoje entender primeiro, que acho que tem muito isso, eu vivo primeiro, eu entendo o que é, o poder que isso tem internamente e ao meu redor, né? Porque o primeiro lugar que você transforma é o seu redor. Né? Quando a gente fala, nós vamos fazer pelo mundo, pela sociedade, por isso, por aquilo, Primeiro é algo muito seus. longe. Né? Mas quando eu consigo transformar o em volta da minha casa, né? A minha vizinhança, o meu local de trabalho, é o primeiro passo. E aí eu entendo que a gente tem essa oportunidade de fazer isso agora. E quando eu fui selecionar, esse primeiro livro, principalmente, foi um livro muito importante, não que os outros não sejam, que eles vão ser muito maiores, eu acredito, mas esse tem um significado diferente, porque era algo muito íntimo. Era algo muito linkado a mim. Né? Estava linkado à minha história. Então, eu quis selecionar essas pessoas que estavam linkadas a essa história. Minhas histórias de alegrias e de derrotas. Porque nossas histórias não são feitas só de coisas boas, né? E aí eu achei muito legal. Né? E tanto que, quando o convite veio da doutora Valdete, foi a Gil que fez essa ponte. Ela me falou, né, doutora Valdete, e eu achei até que a doutora Valdete não aceitaria. Né? Olha para você ver, na minha limitação, eu falei, não, como não é uma pessoa tão próxima, acho que para ela não vai fazer muito sentido, eu pensando. E aí a Jo falou, né, falou, não, olha, eu acho que ela tinha que estar e tal, e aí foi quando a gente fez essa primeira conexão. Mas onde eu quero saber? Quando ela me convidou, eu senti assim, meu coração, eu fiquei muito feliz. Incrível, né? E é isso que eu queria entender. E foi uma leveza, sabe? Assim, meu coração ficou pleno. Eu falei, caramba, Senhor, então agora é o meu momento, né? Mas eu vou, uma semana, eu vou orar, Senhor, né? Aí o Senhor vai falar no meu coração, entende? Aí quando eu te dei a resposta, nossa, eu fiquei muito feliz. E eu já sabia o que eu ia colocar no livro. Olha que Entendi? incrível. Eu já sabia o que eu ia colocar no meu livro, que é a cura da dor da minha alma. Uau. Entendi. Uau. E você, Gil, como é que foi quando você recebeu o convite ali, internamente? Internamente foi uma balela. Porque eu pensei assim, eu não escrevo porcaria nenhuma.
Fernanda está me convidando para esse livro só para não ter peso na consciência, tipo assim, Que horrível eu você. sei que ela me ama, entendeu? E eu não vou lançar um projeto desse sem dar oportunidade para ela. Então foi assim, eu falei, não, isso Não é. é. E aí eu me lembrei que a minha filha mais velha, a Clichê, estava com 20, ela hoje está com 21 anos, ela estava com 7 anos de idade. Eu estava num momento de oração muito pessoal, numa fase muito difícil da minha vida, e o sopro do Eterno ali me chamou de salmista e disse que eu escreveria. E eu escreveria de tal maneira que as pessoas elas iam entender exatamente o que é adoração. E eu me lembrei disso. E eu falei, então agora é a hora. Mesmo assim, ainda fiquei meio chocada, desacreditada, assim, porque eu não, como eu sempre falo para todo mundo, sou péssima no português, né? Não me via escrevendo e eu comecei a observar questões, Fernanda, que fez com que eu entendesse que esse convite ele veio de você, mas ele era uma oportunidade do Eterno. Sim. Primeiro, gente, tem uma Gil que existe aqui, que é a Gil parceira, né? Quem me tem como amigo, tem um amigo. Sim. Mesmo que às vezes os meus amigos não gostem da minha amizade naquele momento, porque eu falo toda a verdade que for preciso para poder ajudar um amigo a retificar a alma. Então, assim, andou errado, eu falo, tanto ouço quanto falo, busco. Eu acho que é a pessoa que eu mais busco, né, para ouvir conselhos a respeito dos meus embates de alma e do que eu considero erro. Trocamos, né? Nem sempre as pessoas gostam, gente, mas a verdade é que a Gil, parceira, é uma amiga extraordinária. Então, eu sou parceira das pessoas de uma forma incondicional. Eu não consigo descrever isso de maneira palpável, porque não vem de mim. Ela é uma missão do Eterno. E esse convite, ele veio exatamente num tempo em que o nome da Coradini está ficando grande, né? Uma empresa simples como eu, simples mesmo, a Coradini ainda é uma loja simples, mas é metida. Coradini é metida. A Coradini é onde entra, faz história. A Coradini é uma marca linda. A logo da Coradini demorou quase um ano para a gente conseguir fazer uma placa para a porta, né? E a logo já existia e era linda e super significativa. E como tudo que eu fiz foi pelas pessoas, a Coradini nasceu pelo Edivaldo Coradini, que era meu namorado e carreteiro, e estava sofrendo muito nessa época, nessa profissão. Ele já estava fazendo sem amar, e aí ele me entregou tudo que ele tinha de bens, a gente vendeu ali e começamos a Coradini. Então, fazer esse bem ao Edivaldo Coradini, que eu quero até mandar um beijo, tá? O nome dele para mim é Gato, tá, gente? É Gato, ele é o cara mesmo. É o cara que me faz andar, que me coloca a rédea ali, né? Que me coloca limites, ele é uma bênção na minha vida. Mas eu abri a Coradini por ele, não é porque eu queria empreender e queria ter dinheiro, né? Foi para tirar ele da estrada que eu aceitei esse desafio. Só que fazer esse bem para ele me trouxe bens muito maiores. Foi através do nome da Coradini que eu recebi o convite para o clube, o Vamos Juntas Club, né? E o meu primeiro ano de Vamos Juntas aconteceu aquela premiação de destaque lá que me fez muito feliz. Eu tenho hoje essa placa lá dentro da Coradini, num lugar com todo carinho.
E também foi a Coradine que me fez estar perto de você novamente, perto da marca Anne, porque a Anne Prof é uma marca que eu sou parceira há anos. Muitos anos. Né? Quando eu comecei a empreender no salão por causa das minhas filhas, que hoje a Cristiê é dona desse salão em Vila Velha, mas eu comecei por intermédio da porta que essa marca me abriu, né? Um dia nós vamos fazer um podcast para contar isso, Precisa. né? Por favor. Tô falando que são muitas histórias. Gente, é necessário que vocês conheçam uma marca que te coloque para frente. E essa marca foi a marca que Deus usou para poder dar hoje condições para minha filha ser uma empreendedora. Eu não tenho como agradecer. Então, eu me aproximei de você novamente por intermédio da marca Coradine. Veio o clube, do clube chegou a nossa proximidade de novo, que nós já estávamos um pouco mais andando, distante, né? Caminhos diferentes. Né? E aí chegamos ao Anne Business, né? Quando você criou a plataforma Anne Business, e veio o convite para escrever esse capítulo do livro. E aí me trouxe uma nova oportunidade, que foi conhecer a Selma Soares. Eu queria fazer uma pergunta para vocês duas. Qual foi o maior desafio para escrever? O que vocês acharam mais desafiador? Porque vocês receberam o convite. Aí, a doutora Valdete já tinha expectativa, ficou feliz, mas você teve um embate ali primeiro de falar, não é tão importante. Mas aí depois, quando foi para escrever, qual foi o maior desafio que vocês tiveram? O meu maior desafio foi com um tratamento que eu faço, né? A doutora Valdete conhece de pertinho, ele é crônico e me atrapalha muito quando eu tô tensa, nervosa ou preocupada. E eu fiquei cega. Uau. Vocês me dado um tempo para entregar o capítulo do livro e eu escrevi assim, na madrugada, um dia antes do último dia de entregar, cega com o tablet na mão, falando: Eterno, me guia aqui nas letras, né, para eu poder conseguir escrever. Mas fiquei cega por causa dos embates com a minha história. Foi aqui, escrevendo esse capítulo, que eu vi como a minha história é poderosa. Como foi significativo Deus ter me encontrado. Como foi maravilhoso ser filha do Oswaldo, ser filha da Arbete, ter os meus irmãos, que é Oswaldo também, a Jaqueline. Como seria a minha vida sem eles? E tudo isso eu pensei enquanto eu estava escrevendo esse livro. Mas quando eu cheguei no embate, exatamente de contar, quando eu entendi que Deus tinha um novo coração para me dar, que é esse coração que eu tenho hoje, que ainda está sendo construído, foi que eu tive uma crise emocional fortíssima e fiquei extremamente cega, e eu escrevi essa parte do capítulo onde eu falo como foi o meu primeiro encontro com Deus ali, cega sem enxergar. Então foi muito desafiador. Imagina. E depois entregar esse capítulo à Selma, né, que eu quero deixar bem claro aqui, eu achei que eu não fosse conseguir lidar com a Selma. Exagerada, né? Eu metida, a Selma metida e meio. Né? Assim, Selma metida e meio. Selma é 10 vezes mais metida. Ela é uma explosão. Ela é um Armagedon. E entregar para ela esse capítulo foi um outro desafio, porque ali eu estava entregando a parte que a minha alma considerava feia da minha história. Como eu vou ser vista depois que as pessoas leem quem eu fui de verdade, né? Então, falei, agora vem um desprezo em massa. E eu com problema com desprezo, né? Entreguei a Selma o meu capítulo e ela disse: o tema do seu capítulo vai ser a cura da soberba.
Aí eu falei, muito obrigada, querida. E você, doutora Valdete, como é que foi? Ai, Qual foi o seu maior desafio? a cura da soberba doeu, tá? Eu falei, poxa, Selma, você podia ser um pouquinho mais... Gente, vocês têm que ler esse livro. É cada história impactante. É verdade. Bom, para mim, o meu desafio maior, por conta do meu TDAH, eu tive que me recolher para poder, né, ter concentração para escrever. Aí eu já sabia o que eu ia colocar no livro, quando eu recebi o convite. Eu tinha certeza do que eu ia colocar no papel. Mas eu tinha que encontrar a minha calmaria, né? Aí meu marido me deixou sozinha, né? E aí eu consegui colocar no papel. Mas foi muito choro, tá? Foi muito choro. Porque no capítulo, né, a cura da dor da minha alma, que é o resgate, né? É Jesus me resgatando mesmo, me libertando, entende? Mostrando para mim qual é a minha real identidade, entende? Porque, assim, eu fui arrimo de família, com 8 anos de idade, e eu tive uma responsabilidade com os meus irmãos. Então, isso eu tive uma responsabilidade muito cedo, muito precoce, entende? E no livro aqui eu não conto, tá? Uma história, mas eu vou falar aqui no meu livro solo e no outro que estou escrevendo, eu vou colocar essa parte. Eu fui, com 13 anos de idade, um vizinho, né? Um vizinho, ele tentou me estrupar, entende? E foi muito difícil para mim, só que eu achava que estava bem resolvido lá no passado, entende? E eu lutei com ele com unhas e dentes mesmo, né? E foi assim, eu tinha 13 anos de idade. Enfim, e Jesus me libertou ali naquele momento, porque eu estava dentro de um carro, de um Corcel, Corcel, não é Corcel 2, aqueles Corcelzinho quadradinho, que o vidro é pequenininho assim, né? É muito pequenininho, entende? E eu naquele, né? Lutando para sobreviver, né? Sabia que eu podia morrer ali, né? E eu senti as mãos de Deus, ele me arremessou por aquele vidro, entende? Que hoje eu estou aqui para contar essa história. Foi o primeiro milagre na minha vida, Sim. né? E aí muitas coisas se apagaram da minha mente, né? Eu só me lembro, né? Porque Deus, ele é tão maravilhoso, porque Deus é tremendo, ele apaga algumas coisas da sua memória para te proteger, entendeu? Sim. Então eu achava que aquilo estava muito bem resolvido lá dentro de mim. Descobri agora que não estava, quer dizer, agora não, ano passado, né? Depois que eu comecei a escrever o livro, né? E aconteceram algumas coisas comigo, mas entendeu? Que aí eu tive que ir lá, voltar, entendeu? Mas enfim, isso está sendo, graças a Deus, tá tranquilo. Então, aqui no livro eu conto a minha história com a minha mãe. Como foi a minha trajetória com a minha mãe aqui no Espírito Santo, entende? Que até então eu não entendia por que eu vim parar aqui. Primeiro ano foi o primeiro câncer. 2 anos depois ela teve... Primeiro ela teve câncer do útero. Depois ela teve um carcinoma filiforme na tireoide. Mas foi completamente curada, não teve metástase. Depois ela teve um infarto do miocárdio, ela teve um câncer no estômago, ela teve um AVC. Né? Então, a cada 2 anos, ela ia tendo as intercorrências. E eu estudava no avião, eu estudava no hospital. Então, eu acompanhei minha mãe em todos os processos. E eu fiz assim, por exemplo, eu passei muita dificuldade aqui, por conta que eu não tinha condições nenhuma de ficar aqui no Espírito Santo para fazer faculdade. Eu tinha sido traída antes do meu casamento. E eu não tinha... A minha situação financeira não era
tão confortável quanto antes. Sim. Então, eu tive muito assim, foi um desafio para mim mesmo, né? Fazer a faculdade, formar. Na faculdade, eu participei de todos os. Eu sempre fui muito proativa, eu sempre gostei muito de participar, né? De participar. Então, eu fiz muita amizade na faculdade com as professoras, com as minhas amigas. Inclusive, eu tenho até uma professora que de vez em quando me dava até uma mesadinha. Me dava até uma mesadinha, entende? Então, assim, Deus, ele é maravilhoso. Ele enviou anjos para minha vida, para, sabe, para estar ali naquele momento e para, né, Sim. para cuidar mesmo de mim. Então, foi maravilhoso. E como é que foi para vocês participarem do lançamento, da noite do lançamento? Nossa, para mim foi assim, surreal mesmo, sabe? Foi um dia, nossa, foi surreal, Fernanda. Quando você chegou lá, Gil, o que você sentiu demais. assim? Nossa. Quando eu cheguei lá, eu vi o quanto eu sou parceira mesmo, Fernanda. Eu vi aquela decoração fantástica, eu falei, nós somos dignas de tudo isso. Obrigado por esse projeto ter nascido da Uniprof, das mãos da Fernanda, e virar um business tão lindo, mostrando que nós temos que ser metidas mesmo, porque nós somos fantásticas, cara. Receber aquela coroa, para mim, foi uma honra. Nesse livro, eu conto a história da Dona Maria Linda Bortolini comigo, uma senhora que eu fazia as unhas dela, sou manicure, tá, gente? Das melhores, tá bom? E ela me ajudou por muitos anos, a Dona Maria Linda Bortolini, a poder... A suportar o que eu vivia por causa das minhas filhas. Sim. E as filhas da Dona Maria Linda Bortolini, né, que em memória, estavam lá presentes. A Gorete Bortolini, Fábia Bortolini, elas estavam presentes lá e... Desculpa a emoção, tá? Mas é porque falar da Dona Maria Linda para mim é... Dona Maria Linda é uma católica exemplar, uma serva do Senhor que eu nunca vi igual e que ela abriu mão de todos os sonhos dela para poder viver o casamento dela e ser um exemplo para os filhos. E você sabe que eu sou muito boa para superar a morte, eu entendo a morte muito bem, com muita facilidade. Mas eu ainda não tinha superado a morte da Dona Maria Linda. Eu posso descrever para você que foi o falecimento de um amigo que mais doeu assim na minha alma. No dia do velório dela, eu não consegui cumprimentar as filhas dela, porque eu acho que eu não conseguiria dar força, né? E eu sou aquela amiga que no velório faz o café, passa a noite toda, abraça, sorri, para você entender que a morte, né, ela vai chegar. E para quem tem dois mundos, a morte é maravilhosa, né? Porque existem pessoas que não têm fé. Essas pessoas só têm esse mundo. Sim. Mas nós que temos fé, que temos o eterno, nós temos dois mundos. E o que está por vir é muito melhor do que esse, né? Então, eu entendo a morte muito bem. Nesse dia, licença, doutora Valdete, que eu estava linda, gente, maravilhosa, vestida de verde, na capa desse livro aqui. Mas no dia eu coloquei um chapéu, porque eu queria tirar o chapéu para a minha história, aproveitar aquele cenário. Eu recebi uma coroa. Eu recebi uma coroa linda, que poderia ser uma coroa colocada na cabeça da minha mãe. E a segunda pessoa que merecia aquela coroa seria a Dona Maria Linda Bortolini. Por tudo que ela foi para mim, no tempo mais complicado da minha vida, com as minhas filhas, com o sustento da minha casa. Eu não estava com a minha madrinha perto, que é um porto seguro, não estava com a minha mãe perto, que é uma coluna super forte, mas eu estava com a Dona Maria Bortolini.
fazendo as unhas dela, ela me dando dinheiro a mais para ajudar no sustento das minhas filhas. E eu pude colocar aquela coroa na cabeça da Gorete Bortolini, a filha mais velha da Dona Maria Linda, para que ela pudesse levar para essa família e dizer: isso é o que a minha mãe foi. Para essa mulher que está se tornando aí uma escritora, uma empreendedora, uma palestrante, uma mentora, que é pastora. Esse monte de nome que as pessoas me dão, gente, eles nasceram de histórias de aprendizado como o da Dona Maria Linda. Sim. De verdade, Fernanda, a maleta que nós ganhamos virou uma maleta de oração, onde na Coradini as pessoas levam os pedidos de oração e eu levo para um altar na minha casa e oro por aqueles pedidos, porque ela é a maleta dos sonhos. Ficou muito marcado para mim. Hoje, uma amiga me deu uma notícia de que recebeu um milagre minutos antes de eu vir para cá. Até me atrasei porque eu precisei abraçar ela, Girlane Cardoso, que foi top model também, e ali tinha um motivo de oração por ela naquela maleta que eu recebi a resposta do milagre pouquinho antes de vir para cá. Isso é extraordinário. Sim. A minha irmã está presente ali. A minha filha Cristiê está presente ali. A Edneia, que me ensinou a decorar, me inspirou, estava presente ali. Que arrasou a nossa decoração. Arrasou, gente, realizando sonhos. Segue lá, tá? Tava tudo perfeito. Tava. A doutora Valdete estar ali, a Jaque Alves estar ali, a Viviana, porque, gente, muitas mulheres que estão aqui nessa primeira edição do Driani passaram pela minha vida de uma forma muito especial. Sim. Então, eu me senti muito especial. Sim. Eu me senti maravilhosa. Eu saí de lá 1000 vezes mais metida. Mas o que mais me marcou foi poder colocar aquela coroa na cabeça da Gorete. Lindo. Adorei. Porque amei eu esse testemunho aí. Eu resisti. Muitos anos da minha vida eu resisti a toda a miséria que eu vivia, a toda a tristeza, a todo sonho frustrado. Eu resisti porque existiu uma Maria Linda. E eu gostaria muito de dizer para vocês: seja uma Maria Linda para quem estiver do seu lado, tá? É isso que me inspira a ser parceira. Eu sou uma Maria Linda para todas as pessoas que passam pela minha vida. Eu sou Maria Linda para os meus colaboradores, para as minhas filhas. Eu sou Maria Linda para os meus amigos. Eu sou Maria Linda para os cachorrinhos que ficam lá rodando no quintal e querendo, às vezes, um pouquinho do que comer. Eu sou Maria Linda para todas as crianças que passam na minha vida. Eu sou Maria Linda para todas as mulheres que precisam de mim de alguma maneira. E eu tenho algumas Marias lindas que eu gostaria que tivesse na edição desse livro. Eu fui convidada para estar junto com a doutora Valdete nessa edição de Alphaville, São Paulo. Hoje eu estou abrindo mão de estar nessa edição com a Selma Soares, porque eu quero estar na segunda edição do Driani. Eu entendi isso do Eterno. E eu quero outras Marias lindas ali, que, se você me permitir, eu gostaria de falar delas. Eu gostaria que a Maria Linda, Miriam Valadares, estivesse na segunda edição e colocasse aqui a história dela. A Miriam costurou todas as minhas roupas de graça. Ah, que lindo. As pessoas às vezes acham: nossa, né, essa empresa tá tão grande, tá tão bonita, e não imagina o tanto de prejuízo que eu tomei por ser tão parceira e amar tanto e querer o melhor para muitas pessoas. E nós recebemos um golpe nesse primeiro ano que não me permitiria estar
na edição do livro e nem está com as portas abertas. E a Miriam, ela é uma mulher fantástica e ela costurou as minhas roupas todas, inclusive a roupa do evento do clube, a roupa que eu fui para o lançamento do livro, que vocês podem ver lá no Instagram, tá? Eu gostaria que a Girlane Cardoso, uma top model famosíssima de marcas grandiosíssimas aqui do nosso estado, estivesse na segunda edição do Driani, porque ela tem uma história incrível. A Girlane Cardoso tem uma história incrível, uma história que, se vocês conhecerem, se vocês tiverem a oportunidade de ler um dia, vocês vão entender que qualquer mulher pode ser uma Maria Linda se ela decidir enfrentar a história dela, o que Deus tem para ela. Eu gostaria que a minha advogada, a doutora Ana Carolina Mendes, da Mendes e Dorigo, estivesse aqui, porque hoje a doutora Ana Carolina, ela me inspira de uma tal maneira a ser melhor, porque eu pude ver nela uma pessoa que nunca foi religiosa, ter fé a ponto de me ouvir. E você, como minha amiga, sabe que me ouvir é difícil. Doutora Ana consegue me ouvir e ela tem uma experiência de amor pelos filhos, de fé incrível. Eu gostaria que a Edneia, dona da Realizando Sonhos, fizesse parte da segunda edição do Driani, porque a Edneia é uma inspiração viva, a Edneia é uma fênix na terra mesmo. Eu a conheci, fiquei apaixonada por ela também. A Edneia já ultrapassou desafios que, contando, nós não acreditaríamos. E hoje eu glorifico o nome do Senhor, porque a Realizando Sonhos está retomando os voos altos e voltando para o lugar que ela merece, de maior empresa de decoração de festa de Cariacica. É o lugar dela, porque ela faz com muito amor. E eu tenho muita honra de ter passado por essa empresa. Eu gostaria muito que a minha mãe, Nilza Betes de Souza, escuta o que eu estou te dizendo publicamente para o mundo inteiro. A sua história precisa virar livro. Porque não existe uma Maria Linda igual a senhora. Eu não carrego nenhuma vírgula do amor que a minha mãe carrega. É uma pessoa que foi capaz de abrir mão da vida por amar as outras vidas. Ela deixou de viver pelo meu pai, ela deixa de viver por nós, os filhos. A minha mãe é a melhor amiga que uma pessoa pode ter na vida. Eu falo isso com todo mundo e eu aprendi um pouquinho do que é ser amigo com a minha mãe, mas eu sinto vergonha quando eu me comparo. Eu comparo a minha amizade com a amizade que ela tem com as pessoas, de tão perfeito que é. Tem uma mulher guerreiríssima chamada Josiane, dona do Bazar da Jô, o Empório da Jô. Essa mulher foi abandonada com 2 crianças pequenas e ela passou a sobreviver do trabalho, suor do rosto dela, a pé, de bicicleta, entregando queijos, alimentos naturais, roupas usadas na casa das pessoas, tentando fazer recurso para sustentar aquelas crianças. E com isso, o Eterno deu para ela a casa dela. Hoje ela tem a casa dela. Ela empreende no nosso bairro. Lindo. Lindo, os filhos dela são lindos e ela hoje tem uma família feliz. O Eterno deu a ela um marido, um homem de Deus, para poder cuidar dela. Eu gostaria que a história dela tivesse aqui. Eu estou falando isso aqui publicamente para que as pessoas sintam que é verdadeiro, tá, Fernanda? Sim. Não são pessoas que eu quero indicar
para estar nessa edição, porque elas têm condições financeiras ou são pessoas ricas de bens materiais para você se apegar, mas são pessoas de histórias ricas. Que é o objetivo do projeto, né? Sim. E tem uma pessoa, gente, que ela é muito louca. Ela é muito louca. Ela é a minha amiga mais doida, mais inusitada, mais tudo, que é a Cláudia Meirelles. Cláudia Meirelles, ela... com toda a dificuldade que você pode imaginar que uma mulher pode passar, a Cláudia formou os filhos. Formou a Analícia, psicóloga, junto com o marido dela. Os filhos são bem encaminhados, sabe? Ela é uma mãe sensacional, uma mulher que não desiste. Com muitos desafios desconhecidos, tá? Porque a Cláudia é um mistério. E eu tô sonhando que a Cláudia seja uma escritora no Driani, porque eu quero ler aqui a história que ninguém conhece. Como as pessoas leem a minha história, sabe, doutora, e falam assim, eu não acredito que você era assim. Desse jeito. Eu quero conhecer a minha amiga Cláudia Meirelles aqui. Eu quero conhecer ela, a Cláudia que ninguém conhece, porque ela é um mistério mesmo. Eu desejo muito que a pastora Rosali esteja aqui. Pastora Rosali, ela enfrenta muitos desafios e é uma mulher que me deu a oportunidade de dar crescimento à Coradini. O primeiro encontro do Clube Vamos Juntas, né, o nosso sextou, quando aconteceu na Coradini, foi num espaço que essa mulher abriu para eu colocar os meus móveis, porque eu não podia receber vocês num espaço tão pequeno como era a Coradini naquela época, acabando de começar, e ela dividiu a loja comigo, doutora Valdete, para que a Coradini... Eu tive o prazer de conhecê-la. A senhora estava, no né? dia do seu sextou. Foi fantástico. Eu quero muito que essas pessoas estejam no próximo Driani para que elas possam receber o que nós recebemos. Essa cura extraordinária. Não, o convite não foi feito, foi feito já uma intimação, né? Se elas não entrarem... Nossa, é verdade, é verdade. É. E tem uma mulher muito especial, o nome dela é Soledade. A Soledade tem um restaurante no nosso bairro e... Gente, eu não aguento, assim, porque... São pessoas que, às vezes, Fernanda, como eu, precisa tirar uma foto, como o David tirou, e receber aquela coroa para elas entenderem como elas são grandes, como elas são metidas e como não é pecado ser metida, como é bom se meter em todas as suas oportunidades e fazer bem feito. Ter reconhecimento, né? Olha, eu gostaria muito de fazer essa outra intimação que é para Sandra Freitas. A minha casa tem uma história com a Sandra Freitas. A mamãe era fã dela, né? Acompanhava os jornais, mas eu nunca a acompanhei. E conhecer o Clube Vamos Juntas, estar dentro dele, fez com que eu visse uma jornalista tão sensível, capaz de doar a vida, a profissão, para poder unir mulheres e nos ensinar a diferença, né? Sim. Do que é ser só uma mulher e ser uma mulher que é capaz de dizer, vamos juntas? Vamos juntas, porque a gente está aqui para se ajudar. A Sandra participou do meu primeiro projeto, o projeto Ravá, que uniu os empreendedores lá do bairro. Esse ano nós vamos ter mais um encontro, tá? Você que é aí do bairro, que empreende, se prepara.
e com todo carinho. Ela esteve lá, se colocou à disposição. E a minha história com a Sandra não começou quando eu entrei no Clube Vamos Juntas. Eu quero deixar isso bem claro, tá? Sandra, a minha história com você começou quando eu fui acompanhar o seu programa, porque você abriu um espaço para a marca Aniprof. Que lindo. Quando essa oportunidade surgiu para a Aniprof, eu não sei como foi que vocês se ligaram, que a marca se ligou a Sandra Freitas, mas eu comecei a acompanhar a Sandra quando a marca foi para o programa da Sandra. E eu achava lindo ver a Anne, eu achava lindo ver a marca. Eu chorava muitas vezes quando eu via a marca, lembrando que por trás dessa marca teve uma mulher que bateu de porta em porta com uma mala na mão tentando vender produto. E eu me lembrei de quando eu cheguei na loja do Maria Ortiz a primeira vez e o Senhor falou comigo, esse lugar precisa ter uma vitrine. Porque isso aqui não é só uma marca. Isso aqui é um lugar que as pessoas precisam desejar entrar, porque transforma a vida das pessoas. E eu queria muito que a Sandra Freitas estivesse no Druiani, porque através dela essa marca foi propagada também. Ela também tem uma história, né, com a marca. Então, gente, é isso. Se você não comprou o livro ainda para ler e você não se interessa em ler a nossa história, talvez seja muito insignificante, né, para você, mas você compra para ver nossa foto, porque a gente tá... Não é, Val? Nós estamos bonitas demais, gente. Menina, nós já extrapolamos todos os tempos, queria deixar claro. Nossa edição ali vai ficar brava, vai ficar ali bravo com a gente. Eu queria muito agradecer vocês pelo carinho, tá? Por ter aceitado o convite para vir, por compartilhar, né, essas histórias lindas de vocês. Né? O tempo voa quando a gente começa a conversar, mas eu tenho certeza que a mensagem, né, que vocês gostariam de passar, né, a sua história que é tão bonita, né, esse convite tão lindo, porque nós já nos apaixonamos pelas pessoas que você já falou sem nem conhecer a história. Imagina depois que nós lermos, né, isso já é muito. Então, os projetos eles vão continuar de outras formas também, não só no formato de livro. Né? Provavelmente este ano seja a última edição, a de junho, que eu faça, mas nós temos outros projetos dentro do Druiani que vão ser colocados, né? Que vocês vão ser convidados a participarem. Eu tenho certeza. E todos os projetos que sejam para transformar a sociedade. Né? A justiça social é algo que faz muito parte da minha vida, da minha empresa. Esse podcast é uma das ferramentas que é trazer voz justamente para isso. Imagina que lindo, né, quando as pessoas pararem para nos ouvir, né? Nós queremos realmente transformar o meio que nós vivemos. Então eu estou muito feliz, muito grata, muito obrigada por ter aceitado participar do livro mais uma vez e muito obrigada pelos projetos que virão e que nós estaremos juntas, sempre juntas, né? Vivendo uns sonhos, vamos juntas, tá bom? E vamos ser multiplicadores. E vamos ser multiplicadores do reino. Já somos. Já somos. Para você que vai nos assistir, eu quero deixar aqui um abraço especial, o meu carinho. Eu sei que tem pessoas fiéis que nos acompanham, que comentam. É muito importante para nós, quando nós chegamos lá e vemos você participando conosco. Até o próximo episódio. Um beijo.